Boa tarde a todos. Serão bem-vindos a esse nosso encontro, esse dia tão especial que antecede o mês de setembro, que é o mês da Bíblia, né? Que nós celebramos o mês todo de setembro. Não significa que a gente deva dar atenção à Bíblia, ler a Bíblia apenas no mês de setembro, né? Deveríamos fazer isso ao longo de todo o ano e no mínimo um pouquinho por dia, para que a gente vá assimilando aí essa sabedoria de Deus, onde Deus se revela de uma maneira plena que é a vida. Se a gente quiser conhecer a Deus, é um bom começo olhar a Bíblia, e é claro que a gente é levado ao outro, a ter um relacionamento, amar o outro, mas a partir do ensinamento da Bíblia, para que a gente não se confunda. Muito bem. Então, o tema é a Carta aos Romanos. Carta aos Romanos, e o lema é: a esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Se a gente olhar essa questão da esperança não decepciona, de uma maneira ampla, né, e no mundo, a gente vai ter algumas dúvidas, né? Eu coloquei ali: onde é que nós colocamos a nossa esperança? O mundo coloca a esperança onde? No carro novo, 0 quilômetro. O mundo coloca a sua esperança numa casa nova, numa casa na praia, coloca a sua esperança, a sua alegria, sua felicidade, entre aspas, né? Naquilo que ela consegue obter, mesmo que seja um cargo, né? Ou prestígio, ou conseguir likes na internet, coisa parecida, né? Mas será que essa esperança, à medida que a gente atende a esses clamores do mundo, esses clamores do marketing, que muitas vezes vão colocando na nossa cabeça essa esperança que nos alegra? Só o carro novo, 0 quilômetro, aquele cheirinho de carro novo, etc. Passa 2 anos, o que acontece? O cheirinho vai embora, né? Quando passam mais 2, mais 3, mais 4, o carro já vai tendo um barulhinho, etc, etc. Aí a mídia fala assim: olha, a mídia diz assim: olha, seria bom que você trocasse o carro. Agora nós temos um carro com 15 airbags, né? O sujeito é capaz de morrer sufocado, mas não vai quebrar nenhuma costela, né? Tanta coisa que a gente, tanta tecnologia, etc. Mas sempre, depois de um certo tempo, vai se tornar obsoleto, né? Então, esse é o pano de fundo, onde a gente vai olhar para aquele que nos dá a esperança maior. Nós temos aqui a figura do Paulo, né? A figura do Paulo, que está olhando fixamente para quem? Para Jesus Cristo na cruz. E onde corre ali sangue e água, né? Também ali a gente vai, os santos padres dos primeiros séculos vão nos apontar o nascimento da igreja e a efusão também do Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo só vai se manifestar de uma maneira plena lá em Pentecostes, né? Jesus, depois de 40 dias, volta ao Pai, nós temos a ascensão, depois de 50 dias temos Pentecostes. Mas é ali na cruz que, segundo João, né, a gente vê toda essa transformação a partir da morte e da ressurreição de Jesus. E o Paulo está ali, ele é uma figura da CNBB, e o Paulo, ele tem essas 2 faixas, a esperança, e aí uma segunda faixa, não decepciona, que é Romanos 5:5. E a gente pode olhar ali também que o Paulo tem um monte desses teucos, né, desses rolos que a gente chama, né? Na Bíblia, teuco quer dizer rolo, isso tem Pentateuco, os 5 primeiros rolos, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E aí esse Paulo está ali preparando para que a gente espalhe essa mensagem. A esperança não decepciona. A esperança em quem? Em Jesus Cristo.
Essa esperança é aquela que verdadeiramente não nos decepciona. Estou saindo meio fora de foco aqui, né? Pelo visto. Que essa esperança não nos decepciona. Então nós vamos começar? Então vamos começar rezando, porque quem não reza vira bicho. Eu não quero virar bicho. Nem eu. Pai de amor e misericórdia, envia teu Santo Espírito, abençoe cada um de nós, que esse Espírito esteja em nossos corações, para que possamos nos inspirar, compreender melhor esta palavra que é sagrada, esta palavra que é santa, e dessa forma participarmos assim da vossa divindade, que tenhamos força e coragem para verdadeiramente depositar a nossa esperança em Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Se nos reunimos à Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também dou as boas-vindas aos nossos irmãos internautas, né, que estão aí nesse momento, ou no futuro próximo aí, participando, assistindo este encontro, esta formação a respeito da carta aos Gálatas, e de uma maneira especial, esse capítulo 5, versículo 5, né, que é a esperança não decepciona. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Para que a gente entenda um pouco melhor, vamos ver aqui essa questão do mês da Bíblia. Né? O mês da Bíblia, ele é o mês da Bíblia exatamente por causa de Jerônimo, São Jerônimo, que ele morreu no dia 30 de setembro, que é dia de São Jerônimo. Mais uma coisa muito importante é que o Papa Damaso I, né, eles estavam tendo alguns problemas quanto à tradução da Bíblia. Existia naquela época, ali por volta do ano 370, 380, né, 382, que começou a tradução, mas nos anos 370, 380, a Bíblia tinha várias versões, e cada versão falava de um jeito em alguns aspectos, e às vezes até conflitantes, né? Então alguém dizia assim, bom, e qual dessas versões a gente verdadeiramente acredita e temos que aprender, né? E aí o Papa, com uma grande coragem, né, convidou Jerônimo, na época Jerônimo, né, não São Jerônimo, a realizar. Ele conhecia muito da parte teológica e também da parte linguística e também do grego, né, a realizar então essa tradução da Bíblia do grego e do hebraico para o latim, né, para o latim, que era a língua corrente na época também, né? E ele foi ajudado por duas mulheres, Paula, né, que depois se tornou Santa Paula, a famosa Santa Paula, e Eustáquia. Alguns chamam de Eustóquia pela tradição, mas a gente mais conhecida por Eustáquia, que era filha de Paulo, né? Ela era também uma mulher muito rica, né? Uma mulher estudada, né? Para a época, as mulheres não costumavam estudar muito, mas era uma mulher rica e também conhecia bastante também de Bíblia e ajudou eles também financeiramente. Então ela, de uma certa maneira, patrocinou. Por quê? Porque Jerônimo foi também para Israel
na época para conhecer um pouco melhor o hebraico, para traduzir a versão do Antigo Testamento, que está escrito em hebraico na maior parte. Tem umas partezinhas ali, escritas também em grego, mas na maior parte em hebraico, e ele foi lá. Então, quem for para Israel aí, né, tem até uma visita lá, onde seria o lugar, né, tipo uma gruta, onde onde Jerônimo usou durante a tradução e o estudo bíblico do Antigo Testamento, e também sobre o hebraico, para que pudesse fazer essa tradução aí, né? Alguém pode dizer, bom, depois que ele fez essa tradução, então todo mundo passou a usar a Bíblia Vulgata. Se vocês olharem algumas Bíblias, embaixo assim, está escrito assim, tradução Vulg, ponto, que é a Vulgata, ficou chamada como Vulgata, que é essa versão em latim, que foi quem Jerônimo que trouxe, né? Mas depois, logo, o Papa termina morrendo, né? O Papa termina morrendo, e a tradução final foi ali no final de 405 depois de Cristo. E o Papa também tentou implantar essa nova versão, mas demorou um pouco. Por quê? Porque a pessoa estava acostumada com algum outro tipo de Bíblia, e aí, mas quando se colocou isso em seminários, em estudos, etc., a Vulgata terminou sendo a versão da Bíblia oficial durante vários séculos, né? Então é isso aí, porque nós estamos nesse mês e como isso aconteceu. Quando é que foi criado esse mês da Bíblia? Foi criado lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? 1971, quando se celebrava o Jubileu de Ouro, né? Então, de 1971, de 1921, foi quando se criou ali a Arquidiocese de Belo Horizonte, e nos 50 anos, o arcebispo Dom João Rezende Costa, ele queria fazer esse trabalho de aprofundar a Bíblia e escolheu um mês. E ele escolheu o mês de setembro. Escolheu o mês de setembro, juntamente com as irmãs Paulinas, né, que também fizeram esses livrinhos que a gente vê hoje, e muitos anos agora, né, começou então ali a ser utilizado. Em 1985, a CNBB propôs esse mês da Bíblia para todo o Brasil. Para todo o Brasil, né? Depois disso, a América Latina, o Brasil inova muito na igreja, né? A CNBB passou em 1985 a utilizar de maneira oficial, e depois a grande parte da América Latina e da África passa a usar também essa questão do mês bíblico, o mês de setembro, ok? Mas isso aí é só para a gente se situar, porque o mais importante mesmo é a gente entrar na Carta aos Romanos, tá certo? Deixa eu falar mais uma coisa aqui. Então, a Carta aos Romanos, Paulo não tinha ido ainda em Roma, tá certo? Não tinha ido em Roma. Mas, Paulo, acho que a maioria conhece um pouco, né, da história de Paulo. Ele era fariseu, filho de fariseus, como ele mesmo descreve nas cartas. E aí ele teve aquele momento, ele perseguiu os cristãos, ele promovia a morte de cristãos, tá certo? Estevão, um dos diáconos, o primeiro mártir da igreja foi um diácono, né, que foi a morte de Estevão. Foi uma perseguição de Paulo e os seus soldados, né, de tal maneira que a roupa de Estevão foi colocada aos pés de Paulo, na época Saulo, né, de tal maneira que ele era um perseguidor. E é uma coisa que a gente começa a escutar, alguém que tinha ali um grupo para matar cristãos,
Pô, será que, como é que eu consegui se tornar santo? Para Deus é assim. Nada é impossível. Até mesmo alguém que cometeu um crime ou participou de uma certa maneira, né, de um crime, se tornou um grande santo, como foi Paulo. Teve um momento de Damasco, o caminho de Damasco ali, que ele tem uma experiência espiritual muito forte com Jesus, né? Fica cego durante alguns dias pela missão ali e se converte, né? Ele se converte, é batizado, etc. E depois ele vai ser esse grande apóstolo. E ele diz: eu sou apóstolo porque fui enviado pelo próprio Jesus também, naquela experiência espiritual que ele teve ali, né? Então, Paulo não conhecia a comunidade de Roma, não foi ele que criou aquela comunidade, mas ele foi quem, como Roma, a gente vai ver um pouquinho isso aqui. Roma era uma certa confusão em termos de religiões, em termos de financeiros, muitos escravos, né? Tinha 500 mil escravos, só para ter ideia, né? Muita gente com dinheiro, e então existiam várias versões também a respeito dos ensinamentos. Tinha até os judaizantes, que eram pessoas cristãs que diziam que para você ser cristão, antes você tinha que se circuncidar e você se tornar, antes de mais nada, um judeu, um filho de Abraão, né? Então, no meio desse caldo todo aí, o que Paulo faz então? Ele monta essa carta, são 16 capítulos, né? Como ele era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, porque ele teve formação com Gamaliel, que era um dos mestres de Israel a respeito do Antigo Testamento, né? De tal forma que ele tinha conhecia muito bem, era fariseu, filho de fariseus, mestre da lei, etc. Então, quando ele manda essa carta, ele manda essa carta com toda essa formação dele. Como muita gente falava coisas diferentes e muitas vezes discordantes, o que ele faz? Ele faz um resumo de toda a doutrina do Antigo Testamento e a nossa doutrina do Novo Testamento. Ele faz esse grande resumo e envia para os romanos, para tirar as dúvidas, para fazer com que seguissem a verdadeira doutrina. Isso foi bom para quem? Tudo bom para nós, porque a gente passou a entender melhor, né? Olhando essa carta aos Romanos de Paulo, né? Por quê? Porque ele fez esse resumão para a gente, muito bom, faz com que a gente aprenda. Depois a gente vai ver aí. São João Crisóstomo dizia o seguinte: você olha, a carta aos Romanos é tão importante, mas tão importante, que todos deveríamos ler em voz alta uma vez por semana. Por quê? Porque resume tudo. Veja, são só 16 capítulos. 16 capítulos. Se você quer ler a Bíblia, fala assim: eu quero ler a Bíblia, eu quero aprender tudo, tal, vou começar lá no Gênesis, acabar no Apocalipse. Não é legal. Sabe o que deveria fazer? Leia a carta aos Romanos, umas 2 ou 3 vezes, e depois vá lá no Gênesis, mas com a visão já de Paulo, com a visão dele, com essa visão mais ampla a respeito da fé, da graça, da salvação, a respeito do perdão dos pecados, da remissão, tudo isso ele discute nessa carta. E aí a gente tem mais sensibilidade em ir lá na Bíblia, no resto, claro que faz parte da Bíblia, né? Mas o resto da Bíblia para compreender mais e melhor. Ok? Muito bem. Então, o tema principal é a fé em Jesus Cristo como caminho de salvação. Caminho de salvação. E ali eu coloquei
que é considerado o primeiro tratado soteriológico a partir da graça. O que é soteriológico? Quem nasce em Salvador, o que é? Soteropolitano, né? Soteropolitano, por que é? Salvador. Então, soteriológico, o que é? A dimensão da salvação a partir de Jesus Cristo, a partir da graça que recebemos, né? Então, é o soteriológico aí. Vamos olhar nos assuntos envolvidos nessa carta, só para a gente ter noção de quanto ela é abrangente, quanta coisa a gente pode aprender a partir dela, só num lugar, né? Então, os assuntos envolvidos. A justiça de Deus. Deus é justo? Sim. É justo? Se Deus é justo, eu fiz uma pergunta ali. Se Deus é justo, nós estamos lascados? Estamos ou não? Se ele for bem justo mesmo, quem é que se salva? Mas ele é misericordioso. Isso, mas ele é justo? Ele é justo. Mas é misericordioso e também é bondoso. Por isso que Jesus fala, né? Um só é bom. Quem é? Deus. Né? E tem nos livros sapienciais, né? Também é muito interessante a gente aprender. Ele fala assim: ser bom e ser justo é ser perfeito. E a gente sabe que perfeito é Deus, né? Então, graças a Deus, a sua misericórdia, que Ele é justo, mas é misericordioso. Porque a justiça pode... Como é que é o símbolo da justiça lá nos três poderes? Cega. Não olha para a pessoa, né? A justiça de Jesus e de Deus olha para a pessoa? Sim. Olha para a pessoa. Olha para a sua história. Olha desde quando está no útero da mãe, lá que a mãe teve um estresse qualquer lá, e a criança dá umas mexidas, lá fora é assim, né? Discute, briga, ou passou por dificuldades. A gente sabe hoje que a psiquiatria, a psicologia já considera esse estágio aí como crítico para a criança, né? Sofremos também. E Deus é quem sabe verdadeiramente conhece tudo a gente, né? Toda a nossa trajetória. Dá para esconder alguma coisa de Deus? Não. Do Padre dá? A pergunta que não quer dar. Muito bem. O pecado. Então, questão do pecado. Hoje tem gente, na Idade Média, se achava que todo mundo ia para o inferno. Quer dizer, 90% achava que ia para o inferno. Porque a questão do pecado era uma coisa muito forte, latente ali. E 10% assim, né, achava que ia para o céu. Né? Hoje, como é que está a estatística? Eu acho que Todo mundo acha que vai. Eu acho que está igual. Está igual. Hoje a maioria acha que vai todo mundo para o céu. Né? Tem gente que diz que o céu deve estar um vazio, o inferno deve estar um vazio lascado. Né? Mas será que muita gente vai para o inferno? Claro que vai. Claro que vai. E a gente vai dar uma olhada nisso. Paulo mostra isso. Aquele que aderiu ao mal, teve prazer no mal e não teve em nenhum momento a vontade ou resistência para se voltar para o bem, sinto muito, mas vai para o inferno. Né? Agora, se a gente comete pecados, vai para o inferno? Se comete pecado, vai para o inferno ou não? Passa no purgatório. Veja bem. Se comete pecado e vai para o inferno, então o inferno vai estar cheio para caramba, não é não? Não é não? Por quê? Porque todos nós somos pecadores.
Mas então como é que é isso? Somos santos e pecadores. Somos um povo santo e pecador. Mas aí, quer dizer, como é que é isso? Como é que essa história, é isso que Paulo vai discutir. Como é que você, sendo pecador, como é que você era pecador, ele fala que você deixou de ser pecador. Fala, escuta, né? Quem é que deixou de ser pecador num determinado momento? Né? Se a gente pega por pensamentos, palavras, atos e omissões. Não é verdade? Então, vamos entender isso melhor. Agora, não. Daqui a pouco. A lei. O que é a lei? A lei é a lei mosaica dos 10 mandamentos do Antigo Testamento. Era a lei. Então, seguir os 10 mandamentos faz com que eu me salve? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. É claro que não. Senão não precisaria ter vindo Jesus ao mundo, né, gente? Para que ele morreu? Por que ele nos ensinou tantas coisas? Agora, porque falta uma coisa na lei. Depois vocês me cobrem. Porque eu não vou falar agora também, porque criar suspense é essencial. Para vocês não dormirem muito, né? Principalmente no domingo à tarde, tá certo? Então, nós vamos ver essa questão da lei aí, da lei mosaica, e por que ela não nos salva. Por que ela não nos salva? Aí nós temos o julgamento, questão do julgamento, que Paulo também vai discutir, né? Olha quanto assunto interessante. Julgamento. Tem alguém que tem medo aí do julgamento final? Sim. Vocês acham que eu também tenho? Sim. Gente, que é isso? Eu achava que eu estava melhor aqui. Vamos fora essa palavra. É claro que sim. Né? Por quê? A dúvida existe. Até o último momento, você pode se salvar. E até o momento, você pode se perder. Né? Então é preciso. Qual que é a observação de Jesus, a orientação de Jesus? Ficai sempre atentos, vigiai, fica esperto. Quando diz os nossos jovens, fica esperto, porque tu pode se lascar. Tá certo? Muito bem. Entender. O pessoal não acredita no que é. A questão, olha outro assunto fantástico. O destino humano. Destino existe ou não? Existe? Você está em dúvidas, hein? Existe destino? Existe? Estamos predeterminados. Temos um destino predestinados. Nosso destino é a vida eterna. Esse é o nosso destino. Agora, se nós vamos chegar Os lá. outros, é que muita gente acredita nos destinos. Eu estava predestinado para vir aqui para a paróquia São Sebastião. Nada como ser amado. Muito obrigado. Veja, a única predestinação é de sermos filhos de Deus. O resto está nesse imponderável, na tomada de decisões, está nessa questão do livre-arbítrio, né? Está tudo aí. Esse caldo aí, você é responsável, né? Gassete, um filósofo cigano, dizia o seguinte, Luiz Gassete, ele dizia assim, você é você e todas as tuas circunstâncias e escolhas. O que você é hoje é o produto e resultado de todas as circunstâncias e escolhas. Por isso, nenhuma mulher, nenhum marido, nenhuma esposa pode dizer, você não sabe escolher nada. Escolheu você para casar. Não é verdade? Então fica esperto aí. Bem, a questão da fé. A questão da fé é algo essencial. E a
fé maior que devemos ter é a fé em Jesus Cristo. Essa é a nossa fé, né? É claro que a fé é uma experiência espiritual. A fé também pressupõe confiança, crer, acreditar. A nossa fé de vez em quando balança, tem altos e baixos. A minha não, né? Não. Vocês vão dizer isso. A nossa fé tem aí também essa questão, porque muitas vezes nós somos colocados pelas situações do dia a dia, etc., de tal maneira que a nossa fé pode ficar abalada. Mas existe um caminho que é Jesus e que, fazendo essa experiência, a nossa fé vai sim se consolidando. À medida que o tempo vai passando e a gente vai percebendo a ação de Deus em nossas vidas, a nossa fé vai, de uma certa forma, se aprofundando, né? Jesus fala assim de uma maneira que deixa a gente, no primeiro momento, quando eu estudei esses textos, né? Se eu tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, uma sementinha de mostarda, que é um cisco, viu, gente? Não sei se vocês já viram, mas é um nada. Jesus diz assim, ó, você pode dizer para essa árvore, te arranca daí, te joga no mar e ela vai. Te arranca daí, montanha, um monte, e se joga dele e vai. Aí você fala, então minha fé, né? Então, o que Jesus quer dizer? Pelo mínimo que seja a fé, é isso que ele quer dizer, não é para desanimar a gente não, né? Pelo mínimo que seja a fé, ela pode promover maravilhas nas nossas vidas, mesmo que seja muito pequenininho, né? Mas nós temos a oportunidade de aprofundarmos essa fé, temos uma fé mais sólida, e cada vez que a gente supera a partir da fé os desafios que a vida nos coloca, ela vai ficando mais forte, né? Então, outro assuntinho que Paulo nos coloca aqui, que é maravilhoso também, para a gente ver se aprende um pouco mais, né? A graça, as obras, né? Então tem aquela briga entre as obras e a fé, né? Ele fala nessa carta sobre a questão da fé, que a fé é essencial, é primordial, a fé é aquilo que verdadeiramente nos salva. E aí alguém fala assim, bom, e as obras? E aí ele fala assim, as obras não nos salvam, mas a fé pressupõe que você realize as obras, né? Então, você não pode separar e colocar só nas obras. Bom, eu vou dar uma cesta básica aqui para aquele coitado lá, para ele não ir para o inferno. Vai dar certo isso? Não vai. Em primeiro lugar, porque eu não dei por amor, por reconhecer, por compaixão da necessidade daquela pessoa, né? Eu dei para não ir por medo. Durante muitos anos, nós tivemos uma teologia do medo. E ainda hoje, me perdoem, algumas religiões ainda usam o medo como uma forma de coerção, para que a pessoa, de alguma maneira, procure ter fé. Mas Jesus Cristo é tão generoso, tão amoroso, não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Então, aí temos a graça. A graça é de graça? Não. Tem que pagar? Não. É de graça ou não é de graça? Ó, só para vocês terem noção, Santo Agostinho escreveu sobre a teologia da graça um bitelo desse tamanho. Acho que deve ter mais de 600 páginas. Eu estudei 3 semestres a teologia da graça.
só para ter noção, né, para tentar entender essa questão da graça. Quem mais fala sobre graça na Bíblia? Quem que é? Quem que é? Paulo. Quem nos fala também é João. Lucas fala um pouquinho da graça, né? Mas Paulo fala muito da graça, né? E se eu continuar assim, nós vamos acabar aqui às 7 horas da noite. A justificação. Nós somos justificados. O que é ser justificado? Teve gente que não veio hoje aqui, não foi? Falou que queria Mariusa, falou que queria conferir. Então, mas ela tinha um compromisso, né? Então ela até falou para mim, vai ficar no Face, Diário? Eu falei, vai, mas vai lá que pessoalmente é melhor, né? Mas a gente se justifica, né, de alguma, não é falha, mas de alguma ação que a gente não realizou, que acha que deveria ter realizado, e a gente justifica. A nossa justificação em relação ao pecado está no sangue derramado de Jesus, por amor a cada um de nós. É um grande mistério isso, mas Paulo também vai falar sobre isso. Eu dei aula sobre essa carta aos Romanos. Eu pensei que fosse dar assim, umas 2, 3 semanas, 2 horas por dia e tal, umas 4. Levou meses. Vocês terem lá em Atibaia, muitos de Atibaia lá vão ver esse vídeo e vão confirmar isso, né? Então, veja, o plano da salvação. Deus tem um plano de salvação para cada um de nós? Tem. Onde é que eu consigo me salvar? Se convertendo. Não, onde? Exatamente na experiência humana que você está realizando. Se você está casado, o casamento faz com que você, de alguma maneira, se santifique. Está vendo o que o pessoal começa a pensar? Estou falando. Por quê? Porque você vai realizar vários exercícios espirituais, como, por exemplo, tolerância. Quer lugar melhor para você exercitar tolerância espiritualmente? Paciência. Também. Longanimidade, que é a tolerância a ser contrariado. No casamento a gente quase não é contrariado, né? Pelos filhos, mulher, marido. Mas, então veja, o plano de salvação, ele deve acontecer exatamente onde você está. Se você está cuidando de uma pessoa que, de alguma maneira, tem alguma enfermidade, que precisa da sua ajuda, que não tem ninguém por ela, você está realizando ali a sua salvação. Pela paciência, Na verdade, aquela pessoa que está precisando de você, está te ensinando. Está dando para entender? Está te ensinando. Né? Bom. A esperança cristã, que é sobre o tema que nós estamos desenvolvendo aí. E também sobre a missão de Cristo e do Espírito Santo. A missão de Jesus Cristo, qual que é? Qual que foi? Foi o projeto de salvação. O projeto do reino de Deus que ele veio implantar aqui. Está certo? Quando ele foi, ele voltou ao Pai, quem que ele deixou para que se realizasse uma outra missão que é da santificação? O Espírito Santo. Todos nós, então, somos movidos,
nós somos de alguma maneira impulsionados para frente, inspirados para que a gente consiga a salvação e resista ao pecado pela ação do Espírito Santo. E qual é a missão do Pai? Todo mundo acertou, nenhuma. O Pai não tem missão. Quem enviou o Espírito Santo? Não. Foi Jesus e o Pai. Eu enviarei o Espírito Paráclito, Jesus fala. Depois ele fala, o Pai vos enviará o Espírito Paráclito. Por isso que a gente, na nossa profissão de fé, a gente diz, né? Provém do Pai e do Filho. Não é o Espírito Santo. Quem enviou Jesus? O Pai. E quem enviaria o Pai? Ninguém. Então ele não tem missão. A missão tem que ter alguém que envie. Eu estou aqui, fui enviado. Quem me enviou? Espírito Santo. Cardeal. Somos enviados. Certo? Somos enviados. Então, na medida em que alguém nos envia, quando nos ministérios, nos pastorais, quem é que envia? O Padre. Em alguns ministérios hoje, agora, por exemplo, o ministério dos catequistas, né, temos a instituição dos catequistas, o cardeal está enviando também, certo? Mas o padre é um representante do bispo aqui para realizar esse envio também, né, e para administrar esse envio. Então, deu para entender por que Deus não tem missão? Deixa eu ver aqui. Já foi tudo, beleza. Então vamos entender mais umas coisas aqui. Esse mapa aqui é da época do Império Romano, né? Na época de Jesus Cristo. Está em espanhol, Império Romano em Tiempos de Cristo. Então, onde está o vermelho ali, é toda a abrangência do Império Romano. O Império Romano foi o maior império do mundo. O Império Romano foi o mais extenso em termos de tempo em que ele predominou. A maior parte, perto da Babilônia, foi pouco tempo assim, um século mais ou menos. Né? O Império Persa, né, da Macedônia, do Egito, dos Estados Unidos, vai acabar também, gente? Então, os impérios, todos, eles terminaram um tempo relativamente curto, pequeno. O Império Romano foi o que demorou mais. Foi o que teve maior extensão, que demorou mais. Né? Eles foram... E aí a gente vai entender um pouquinho aí. Né? Então, você tem tudo isso, ó, a Gália ali, que é Gália, na época, era a França. Né? Os gauleses, lembra dos gauleses? Eles têm Espanha, Itália. Ainda não tinha, aqui tem um pequeno, só para a gente entender questão pedagógica aí, né? Porque não existia, por exemplo, Itália, existia Roma, certo? Itália se criou depois o país, né? É bem mais recente, né? E assim vai, a Grécia, a África, aí o Egito, etc, veja da velha. Aqui, então, a gente tem a Judéia, né? A gente tem a Judéia, onde nós temos Israel. Aqui, então, tem o Mar da Galileia, depois o Mar Morto, aqui embaixo, né? Jerusalém, etc. Tem aqui, importante também, a cidade de Tarso. Quem nasceu aqui? Paulo. Por isso que o nome dele, né? Tarso. Tem gente que pensa que é sobrenome, né? Não, é a origem, onde ele nasceu, né? O Paulo de Tarso. Enfim, tudo isso aí a gente vê também as cartas de Paulo
que ele endereça também. E como ele é de Tarso, ele tinha também, Tarso era especial, porque colaborava com o Império Romano, então ele era considerado também, é como se ele tivesse um passaporte romano. Ele era cidadão, mais do que passaporte, né? Ele era cidadão romano também, apesar de ser de Tarso, né? E também temos aqui na Grécia, aqui, a uns 80 quilômetros mais ou menos, de Atenas, nós temos ali uma cidade onde ele vai escrever, né? Escrever essa carta, né? Onde que ele tem aqui você tem o acesso para a Itália, né? Para Roma, ali no caso, para Sicília aqui embaixo, e para a Grécia aqui, né? Bom, é isso aí, só para a gente ter uma noção desse Império Romano. E por que Paulo queria tanto, e ele caprichou tanto ali para tentar converter. Então vamos ver isso aí. Cidade de Roma do século I. Mais de 1 milhão de habitantes. E essa cidade é uma cidade enorme, né? Uma cidade grande. Agora imagina saneamento básico daquela época. Complicadinho, né? Mas eles tinham um sistema de aqueduto, que chama, né, dos romanos, de engenharia, né, fantástico. Tanto que ali em Cesareia Marítima, fica um pouco para cima de Tel Aviv, até hoje, quando ficou ali o Palácio de Herodes, né, tem um aqueduto que está lá até hoje, que ele vem de 30 e poucos quilômetros para suprir de água de Cesareia Marítima, onde morava o Herodes, o grande, né, chamado de Herodes o Grande, aquele que perseguiu as crianças lá e que matou as crianças lá pequenas, né? Então, esses aquedutos, a parte de engenharia deles era o que tinha, vamos considerar em termos de tecnologia no mundo, estava em Roma, tá? Como os Estados Unidos hoje, paralelo aí, né? Metade deles, escravos, né? Então tinha uma turma que vivia muito bem e outra que vivia muito mal. Eu já vi isso em algum lugar. Classe alta, rica e culta. Veja, vocês viram todas aquelas cidades, estados ali? Todos eles, sabe o que eles tinham que fazer? Pagar impostos para Roma. Recebiam dinheiro, eles diziam que eles dominavam o mundo todo. Eles recebiam dinheiro de todo aquele povo lá. Tinha muito dinheiro lá? Tinha muito dinheiro. Quando tem muito dinheiro, o que acontece? Corrupção. Com certeza. Eles desviaram dinheiro muito. Muito luxo, apoiado também na miséria. Já que era escravo, pode viver de qualquer maneira, mas os 500 mil ali viviam muito bem. E ali nós tínhamos palácios, templos de quê? Que eram os deuses do mundo grego-romano. Eles fizeram uma correspondência. Fizeram uma correspondência entre os deuses gregos e os deuses romanos. Deixa aquela luz lá, essa aqui. Entre os deuses gregos e romanos, né? Então existia ali uma correspondência. Isso não parece aquela ali, não. Deu aí? Então tá bom. O vídeo vai dar um reflexo, né, da luz de luminosidade, né? E então tinha muitos templos, então a Zeus, a Júpiter, a Netuno,
deusas do amor, Afrodite, todos aqueles templos lá. Tinha as colunatas aí, questão de arquitetura, muitas termas. Eu falei para vocês que tinha um negócio do aqueduto, né? Agora, imagine muita gente rica, muito dinheiro, tinha muito serviço para fazer lá? Os ricos? Não, recebiam dinheiro, tudo dos impostos que eles recolhiam. Então tinha comércio? Tinha comércio. Muita gente vivendo bem, aquedutos, e tinha as termas, onde tinha o famoso banho romano, onde tinha muito dinheiro, muita gente, muitos recursos, pouco trabalho, muita gente que cuidava do corpo. Tinha também o quê? As termas. Tinha muita paquera? Tinha muita sífilis? Tinha. Tinha muito. Por quê? Porque isso, depois a medicina constatou que muita gente morria de sífilis. Por quê? Porque não tinha as condições de higiene e também uma certa promiscuidade sexual. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo vai falar sobre a questão da carne. Quando ele está falando da carne, seriam os desejos mais primitivos que nós temos. E ele está falando ali, em grande parte, a respeito do sexo. A respeito do sexo. E como deveria ser mudado a questão do prazer. Ele fala até na questão do êxtase espiritual. Né? Tinha o fórum ali como centro da vida urbana, porque tinha o Senado romano, e tinha ali a justiça e tudo isso, né? E o César, e tinha também muita gente querendo matar o César, né? Muitas mortes, porque queriam o poder. Ali era o centro do poder do mundo, então muita gente atrás do poder, né? E onde tem muita gente atrás do poder, também tem muito judeu, né? Tinha 45 mil judeus, uma colônia grande, né? E que os judeus sempre foi ali nessa questão financeira, questão de administração, sempre foram muito bons nessa questão das finanças ali. Então, também muitos artistas. Então, o centro das artes, também o pessoal lá que era muito rico, tinha muito dinheiro, os artistas iam lá até para conseguir ganhar o seu dinheirinho, iam lá para Roma também. Então, esse é o pano de fundo de Roma que o Paulo vai mandar. Ele sabia de tudo isso? Sabia não? Sabia? Sabia. Paulo tinha um WhatsApp muito bem atualizado. Sabia de tudo. Sabia mais que o padre. Tinha ali a Pax Romana do século I e II, né? A política do pão e circo, então o povo não se revoltar, para aqueles mais pobres e os escravos não se revoltarem. Tinha as festas, tinha ali o Coliseu, tinha ali as lutas, o povo torcia para cá, um torcia para o Palmeiras, outro torcia para o Corinthians, que vai ter jogo hoje. Aí tinha as lutas, teatros, gladiadores, circos, etc. E alimentado com o famoso pão e circo, que depois foi utilizado também lá na França, né? Quando temos a Revolução Francesa, também no período da Revolução Francesa. Eles tinham o controle de estradas e rotas, foi ali que começou o pedágio, que São Paulo aprendeu bem, né? R$38 para você descer aqui por 50 quilômetros para você descer para a praia aqui, R$38 de pedágio. Coisa lá foi inventado lá, tá vendo? Não é culpa deles aqui não. Entre seus habitantes, muitos estrangeiros. Por quê? Onde tinha dinheiro, tinha possibilidade de comércio grande, etc. Um monte de estrangeiros lá também. Bom, aí embaixadores, vassalos, comerciantes, fugitivos,
no meio de 1 milhão dá para se esconder bem. Tinha reconhecimento facial? Não. Só os guardas lá que reconhecessem, ia correr atrás lá, tá certo? Uma comunidade judaica de 45 mil pessoas com 13 sinagogas comunidades. Por que é importante isso? Porque Paulo ele vai usar a sinagoga, né, para também fazer a sua, mostrar a doutrina, mostrar quem verdadeiramente é Jesus Cristo e que o Messias verdadeiramente tinha vindo e já conhecia o Antigo Testamento. Paulo. Paulo então vai escrever essa carta, né, porque ele é chamado de o apóstolo dos pagãos. Roma é o centro e a cabeça do mundo pagão. Então, se ele era o responsável por evangelizar os pagãos, tem que ir direto onde? No centro. A igreja foi tão no centro, mas tão no centro, que até hoje onde é que fica o Vaticano? Em Roma. Tá certo? Porque era o centro do poder e era onde poderia, a partir dali, se irradiar para o mundo inteiro. Né? Porque ali tinha condições de as pessoas que se convertessem, né, verdadeiramente facilitar essa conversão no mundo inteiro, além de ter muita gente, por mais que fossem pessoas das mais variadas crenças, né, a respeito do mundo grego-romano. Tudo bem, vamos lá. A data dessa carta é entre o ano 57 e o ano 58. Jesus morreu aproximadamente no ano 33, mais ou menos, né? 33, temos uns probleminhas aí de calendário e tal, mas vamos ficar com 33, que é um bom número, né? Então veja, ele escreve essa carta cerca de 24 anos depois, mais ou menos depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, né? Provavelmente em Corinto, né, no final da sua terceira viagem. Corinto ali que fica perto de Atenas, na Grécia, perto de 80 quilômetros mais ou menos de Atenas, ficava, né, e que tinha 2 portos, um porto, o mar que fica mais à direita lá, que eu não me lembro, e outro o Mediterrâneo, né? Então esse é o lugar onde ele ficou também um bom tempo em Corinto. Vamos ler juntos aqui, destinatários. Cristãos de várias origens, escravos a judeus, dos povos cristianismos, inclusive judaizantes, né? Quem são os judaizantes? Aqueles que diziam que para você ser cristão, antes você tinha que fazer a circuncisão. Tá certo? Aqueles que diziam, olha, para você ser cristão, Jesus era um filho de Abraão. Era um filho de Abraão. E ele disse que não veio abolir a lei. Qual que era a lei? Os 10 mandamentos. Eu não vim abolir a lei. Eu vim dar o quê? O espírito da lei. O sentido, a essência dos 10 mandamentos, da lei mosaica. Né? Então, os judaizantes achavam isso. E aí, em algumas das cidades em que Paulo estava pregando, né, vieram alguns de Jerusalém e falaram, não, vocês têm que circuncidar. Tem que circuncidar. Aí, Paulo falou, não, a graça é maior. Jesus falou, ide a todos os povos e nações, tornando-os meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes tudo aquilo que vos ordenei. E eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. É o final de Mateus, capítulo 28, né, versículo 19 e 20. Então, onde é que está a circuncisão? Tinha circuncisão aí? Não tinha. Então não tem que circuncidar. Aí Paulo achava isso e Jerusalém achava que precisava. E aí nesse grupo tinha um grupo
que saiu de Jerusalém e foi evangelizar lá, dizendo que eles tinham que se circuncidar. Aí nós temos, nesse período aí, a viagem de Paulo, quando nós temos o primeiro concílio, chamado de Concílio de Jerusalém, onde eles vão discutir lá se tem que circuncidar ou não tem que circuncidar. Quem que ganhou? Nossa. Quem que ganhou? Nossa. Paulo. O Paulo que ganhou. Paulo mostrou que não era preciso. E aí, Tiago fala assim, olha, tudo bem, mas desde que não comam as carnes oferecidas em sacrifício aos deuses pagãos. Foi uma ajeitadinha, né? Para não sair zerado, né? E aí, nós tivemos o primeiro concílio. Então, a igreja, ao longo do tempo, ela tem esses, um pensa de um jeito, pensa do outro, a gente vai lá, conversa, bate um pouco de boca e resolve a situação, né? Tudo na santidade, claro. Tudo bem aí? Vamos ler a primeira frase aqui, primeiro estrofe não, primeiro parágrafo. O apóstolo responde de maneira serena e organizada a seguinte afirmação: a gratuidade da salvação vem pela fé. As obras são necessárias, mas não suficientes. Muito bem, deu para entender? Então, a salvação, o que acontece? Vem pela fé. E as obras são necessárias? São. Mas são suficientes? Não. Por quê? Porque os 10 mandamentos têm um ponto em que ele chama concêntrico, que é o ponto central. Qual que é o ponto central? É o 5º mandamento. É não matarás. E era para não matar o quê? Pessoas. Então ele falaria homicídio, né? Não matarás. Pode matar cachorro? Gato? Não. Pode matar boi? Picanha? Saúde? Não matarás. Pode destruir a natureza? Não. Né? Então, o ponto central é a defesa da vida. Defesa da vida. Se você quer defender a vida, roubar pode? Não. Por quê? Porque alguém, vamos supor, uma pessoa comprou o carro. Ela passa lá 3, 4 anos para pagar o carro. Vem alguém, rouba o carro e leva embora. Aquele período de vida que aquela pessoa usou para comprar o carro que ele trabalhou, que foi dedicado para isso, ele está levando uma parte da vida. Assim como levar uma casa de alguém. Não é? Então, veja, tudo está relacionado à vida. Honrar pai e mãe tem a ver com a vida? Sim. Tem. Defender a vida. Porque a vida se desenvolve na família. Né? Então, o ponto central, concêntrico, é a defesa da vida. Mas, fazendo isso, eu vou para o céu? Não. Então, é preciso fazer isso? É preciso, mas é suficiente? Não. Por quê? Porque eu posso, como eu falei agora há pouco, eu posso não matar, não fazer isso, não fazer aquilo, por medo da lei, para não preso. Onde é que entra o amor? Onde é que entra o amor? Tem muita gente que não rouba, né? Por quê? Porque tem medo de preso. Não dá um desfoque no banco, porque tem medo de preso. O coração dela está livre para ir para o céu? Não. Mesmo sem cometer o crime. Então, por isso que Jesus fala, eu vim dar o espírito da lei. E o espírito da lei é esse, que vos amei uns aos outros, assim como
eu vos amei. Então você não roubar, porque o outro teve que trabalhar para isso. Você não está respeitando o irmão. Está dando para perceber que era preciso mais do que simplesmente a lei para não fazer ou deixar de fazer alguma coisa? Né? Então, quando eu dou uma esmola, quando eu dou uma cesta, eu tenho que dar por amor ao próximo, por compaixão, por empatia, por sentir que é um ser humano que tem o Espírito Santo dentro de si, é o templo do Espírito Santo, e eu devo respeitá-lo. E ele fala mais, né? Quando você fizer um ato de misericórdia, de piedade, um ato de caridade, faça com humildade. Só sabe, mas o que interessa para o outro é receber. Não. Tenha dignidade do outro. Faça com humildade, sem menosprezar o outro, falando, toma aí, vocês. É assim que tem que ser? Não. Está vendo a diferença? Para que você tenha acesso à graça? Deu para perceber? O que está por trás disso? Né? Continuando lá, Paulo diz que a morte e a ressurreição de Jesus operaram a ressurreição, a morte da humanidade antiga, passageira, de uma humanidade nova, da qual Jesus Cristo é o origem. essa é a grande novidade. Uma nova humanidade a partir de Jesus Cristo. De tal maneira que a morte e ressurreição de Jesus provocou operar uma destruição do ser humano antigo. Né? Por isso que a gente diz, é preciso que o homem velho morra para que renasça um novo ser humano. E mais, não dá para fazer uma plástica, sabe? Para dar uma ajeitadinha, não faça fitness 3 vezes por semana, e que mais? Não, é preciso que morra esse ser humano, mas renasça uma nova criatura. Essa oportunidade que nos dá Jesus Cristo, a partir do quê? Dos sacramentos, que é morte e ressurreição. É triste isso, gente? É triste? Não. É esperança. É bom que morra mesmo, mas que renasça algo melhor, algo novo. Né? Jesus diz, é preciso que o grão de mostarda morra para que ele produza frutos, para que ele se desenvolva e crie ali uma espiga de trigo. Né? Então, é preciso que a gente, esse ser humano antigo, tem que ser renovado com sua morte. Tem que morrer. Tem que morrer. Vamos morrer? Não. Quando ele fala viciada pelo pecado de Adão, ele está falando do quê? Aquele povo lá, aquele povo, só lá, tá, gente? Aquele povo de Roma estava viciado no pecado, em dar vazão aos seus desejos, às suas vontades, questões da sexualidade, a questão da... Né? De tal maneira que é preciso que esse ser humano perceba onde está, onde você deve colocar verdadeiramente o seu tesouro. Né? Vamos lá, uma nova humanidade fundada em Jesus Cristo. Quem é a mãe dessa nova humanidade? Quem é a mãe? Maria. Claro, está ali no peito ali da camiseta. Né?
Maria é a mãe dessa nova humanidade, fundada em Jesus Cristo. Vamos lá. Não é mas uma transformação radical do ser humano. Foi isso que eu disse. Então, não é você dar uma recaustada no ser humano, dar uma ajeitada no ser humano, mas é uma recriação. Isso pode acontecer com a gente? Pode. Pode, claro que pode. Eu já vi em muitas comunidades, e acho que aqui mesmo a gente pode ver pessoas que vão se transformando. Quanta gente aqui que já ficou meio perdida aí na vida, e de repente, a partir da fé, a partir da comunidade, renasceu para uma nova vida. Temos exemplo na comunidade ou não? Sim. Temos. Então é preciso que aquele ser humano morra e renasça. E eu sei, e vocês também sabem, que existem várias pessoas assim aqui. Não é verdade? A antiga, juntos ali, a antiga humanidade estava inclinada ao mal. Adão, Eva e Caim e Abel. Ser humano escravo do pecado e da morte, incapaz de salvação do eterno. Então veja, a antiga humanidade baseada em Adão e Eva. O que aconteceu? Qual era o desejo deles? Querer ser igual a Deus. Mas um Deus generoso, que colabora com os outros, que é um pai, por exemplo, que provê, que está preocupado com cada um de nós? Não. Um Deus o quê? Que manda, que submete o outro, que se acha melhor do que o outro, né? E também que não precisa mais de Deus. A de Deus é. Não precisa mais de Deus. Vocês conhecem alguém assim? Não vai dizer que é o diácono que eu vou embora agora. Né? Então esse é o ser humano antigo. Pior ainda, Caim e Abel. Caim e Abel eram irmãos. E um comete o assassinato, homicídio, fratricídio, que eles chamam, que é matar o irmão, por inveja. Aquela humanidade ali tem que ser superada. Hoje ainda nós temos essa humanidade esparramada por aí? Temos. Perguntinha: eles têm salvação? Começando a aprender. Tem salvação. Ué, Paulo não teve salvação? Teve. É fácil? Não. Por quê? Você escolhe o caminho torto até voltar. O povo costuma dizer: pau que nasce Torto, morre torto. não tem jeito, morre tudo. Está certo isso? Não. Claro que não. Isso está certo para a árvore. Você é árvore para casa? Ninguém é árvore, tá certo? Na verdade, nós podemos entortar, mas a gente pode endireitar com ele. Diferente do pau lá na árvore, né? Que tortando, né? Até cair no chão, né? Sem sustentação, né? Então é diferente. Não só, a gente precisa tomar cuidado com essas frases, que às vezes a gente pode tirar a esperança de alguém. Dizendo: está vendo? Pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. A esperança não decepciona. E para Deus nada é impossível. Então ele coloca ali: esse ser humano era incapaz de salvação por méritos próprios. Precisava dar graça. Eu vou embora daqui a pouco, que
Já deu. Vamos lá? Daqui a pouco a gente para com um cafezinho aí. Mais um pouquinho. Jesus assim somos reconciliados e o acesso a Deus é finalmente reaberto. Não existe mais a cultura que impossibilitava esse acesso. continua. Após a ressurreição, Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, criando um novo ser humano. Assim a filiação divina é restaurada. Então, aquela ruptura pelo sangue derramado de Jesus, daqui a pouco a gente vai ver isso, que a gente celebra em toda a Eucaristia. Tomai todos e comei. Este é o meu corpo, tomai todos e bebei. Este é o meu sangue que é dado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Né? Então, essa restauração, ela acontece a partir dessa recriação da nova humanidade. No cenáculo, que eu gosto de lembrar, lembre-se, estando as portas fechadas no primeiro dia da semana, Jesus entra e o que ele diz? Nossa, que grupo bom. Paz seja bom. E todo mundo responde o quê? Todo mundo responde o quê? Mas vocês estão saindo bem, glorioso. Acerta uma e logo em seguida, mas a maioria acertou. Eles não responderam nada, pensaram que era muito fácil. Pensaram que era fantasma. Estava calado. Ficaram quietos. Aí o que ele faz? Ele mostra as mãos e o lado. E aí o que ele faz? Repete. A paz esteja convosco. E aí eles, com muita alegria, né, percebem que era Jesus que estava dentro deles. E aí Jesus faz isso aqui, ó. Sopra sobre eles o Espírito Santo. Ruá. A palavra ruá em hebraico do Antigo Testamento, que é sopro, mas não sopro do diabo, é o sopro de Deus, é a graça. Sopra sobre eles o Espírito Santo e diz assim: como o Pai me enviou, eu também os enviei. Tá certo? Ali nasce uma nova humanidade, uma nova criatura. Tá certo? Quando aconteceu de soprar na Bíblia? Na pesca. Criou Adão. No Gênesis, quando Deus cria o ser humano, o que ele faz? Só que agora está soprando o quê? O Espírito Santo. Tá certo? É ali que é criada essa nova humanidade. E nós aí restauramos então a filiação divina. Somos verdadeiros filhos de Deus. Isso acontece no sacramento do batismo. Muito bem, vocês estão desse jeito tão bons que merece um cafezinho. Então vamos tomar um cafezinho e graciosamente a Natália e mais alguém trouxe, né? Então vamos dar uma parada aí, não sei como é que para. Como é que nós podemos parar? Então para, depois a gente gruda. Começa outro. Começa outro e gruda os dois. Muito bem. Coragem, vamos lá. Levanta,
doce, mas não é mole não, viu?